você não estava preparado para tocar umas turas. Mas o que vale é a intenção da gente mostrar, né? O que a gente estava conversando, pretendendo mostrar. Vitor, agora uma outra questão é o seguinte, trazendo um pouco mais para a contemporaneidade, não na questão das composições, né? Sim. Mas o seguinte, você começa dizendo que você é um violonista de São Gonçalo. Você toca música clássica. Como é que é essa realidade hoje para um violonista de São Gonçalo, fundamentalmente tocando música clássica no cenário atual da música no Brasil? É o grande contraste, né? É que é o inesperado, né? Pô, acaba sendo, como é que eu posso dizer? Para mim, acaba sendo um convite a poder mostrar essa falta que há na cidade, né? Eu encaro como uma oportunidade, eu não encaro como algo ruim, no sentido de que a minha busca culminou nisso. E eu sendo de São Gonçalo, eu vejo que agora é o momento de eu trazer isso para lá. Agora, como fazer isso? Porque a gente não tem os meios. Esse aqui é o problema, a gente acaba não tendo os meios. A gente tem um teatro agora, sabe-se lá quando vai inaugurar. Mas a gente tem que lembrar que antes do teatro, do espaço teatro, não existia teatro. E como é que se fazia a música? Por muito tempo as pessoas se reuniam em volta da fogueira e se faziam as músicas. Tem várias maneiras de se viver a música, de fazer com que ela exista. Então eu começo a buscar espaços alternativos. É um meio que eu acabei consolidando para poder fazer com que esse tipo de música ela chegue. Atualmente, eu tenho um projeto em São Gonçalo, chamado Palco Gnoses, e que eu tento buscar isso, fazer com que as artes cheguem em São Gonçalo de modo com que comunique. E eu tento fazer isso nos lugares mais democráticos possível, que é o quê? É um pubzinho lá, o Metallica Pub, que é um pub que tem 20 anos lá de resistência cultural. Ele é um bar underground de rock and roll, mas que sempre abriu espaço para a arte. Já teve outras apresentações lá, e eu fui lá, levei o projeto e ele comprou a ideia. E eu apresento lá, por exemplo, nesse pubzinho underground, e eu falo sempre lá, em São Gonçalo, a música de concerto é underground. Mas não existe, é óbvio. Nem que é o melhor lugar para se tocar. No último Paulo Gnoses foi um concertista gonçalense que tocou no Teatro Municipal, por exemplo, e um rapaz de 16 anos tocando um Tárrega, tocando o Gran Rota do Tárrega. Incrivelmente, eu falei, gente, de onde saiu esse garoto? Assim, que milagre é esse? Né? A gente começa a entender, mas pô, um milagre? Por que um milagre? Não pode ser, sabe? A música é para todo mundo. Então eu começo em um outro local que eu também faço, numa escola pública que tem um anfiteatro, que é justamente para levar aos jovens, né, uma escola pública que vai até o ensino médio, majoritariamente, se eu não me engano, é só ensino médio, é do primeiro ao terceiro ano, e eu faço sempre uma vez no pub, aí na outra semana na escola, faço sempre esse ciclo, o mesmo programa, que é para poder ter espaço, né? E poder se criar um espaço dentro dos espaços já existentes, né? Porque às vezes também você tocar, vamos supor, nada contra, eu acho que todo mundo tem o seu direito de manifestação, de fazer o que quiser, mas quando você se coloca para, vamos supor, se eu me colocasse para tocar uma música de concerto em frente a uma estação, por exemplo, de ônibus, porra, como isso vai ser possível, na real? É muito difícil, porque as pessoas estão ali de passagem. E a música e a arte, ela requer atenção, porque senão não há troca. A gente não pode encarar com que a arte a gente apenas ela absorva ela a qualquer maneira. Não, ela tem que ser observada, interpretada. Então eu acredito que
buscando uns espaços onde tem a concentração de pessoas que buscam a arte, né? Por isso que eu faço num pub que há tempos coloca a música como seu principal objeto de arte para ser exposto, e um anfiteatro, que é um local onde se deve encontrar, para poder ser um câmbio. E hoje, agora, e ultimamente venho buscando outros espaços, outros locais, né? Eu também tenho uma ideia, que até agora não saiu muito do papel, mas já tentei, que é de fazer com que as pessoas convidem outras para viver a arte. Através da música. Como é que eu digo isso? Isso já é uma coisa que já acontecia no passado, que eram as pessoas convidar os músicos, né? Eles contratavam os músicos para poder fazer uma apresentação na sua casa. Na época que não existiam os rádios. Todo mundo tinha o seu piano na sua casa, ou me chamar, porque todo mundo precisa de música. Não só de música, como de arte, mas a música ela é essencial para a gente poder dar ritmo à nossa vida, para a gente poder dar harmonia ao nosso convívio. Ela é uma arte que engloba realidades, então, enfim, que ela tem que dar acesso. Então, uma maneira que eu venho tentando buscar é de fazer essa proximidade, porque as pessoas entendam esse valor de estar em contato o mais próximo possível da arte, né? A gente, enquanto artista, vai buscando os meios, né, para tentar sobreviver, fazer com que a coisa não se deteriore. A gente está num momento absurdamente conservador, que para a arte é abominável. A gente está num momento em que estão atacando a arte, a cultura, a educação. E o que a gente faz com isso? Sabe? Se pelo menos assim, para nós artistas é tão claro como isso é importante e crucial, né, para o ser humano. Por que atacam assim tão veemente, falando como se fosse qualquer coisa, né? É como me parece que esses que atacam não fazem nada, assim, eles literalmente são cegos, surdos e mudos, não buscam nada para além das suas próprias convicções, intenções, enfim. Então acaba sendo muito duro, mas a cada resultadozinho acaba sendo muito gratificante, porque você sabe que não tem. E se tem, tá onde? Essa é uma pergunta que eu sempre faço. Se tem, tá onde? Porque se já tem, maneiro, eu chego junto. A gente faz junto, então a gente vai, entendeu? Mas se não tem, eu vou ter que fazer porque, felizmente, eu existo. E eu tenho que existir, eu tenho que ecoar, eu tenho que fazer com que esse mundo que para mim é tão real, seja real de fato. Não só para mim, mas para as pessoas que estão à minha volta. Então eu tenho esse trabalho, né, que acho que todo artista tem, né, que é de conduzir a arte às pessoas e que ela interaja como parte do convívio social. E não somente uma coisa ideal de que né, uma ponte imensa para chegar, sei lá. Não, a gente está muito próximo. E a gente é como o Gil canta, né? Tá na cara e você não vê. Então é um pouco disso. Uma outra questão foi, se não me engano, em 2005, acho que foi por aí, né? Na época que tinha um portal chamado Multiply, que era a rede do momento, né? Foi antes do Facebook. E eu via muito pessoal se questionando, hoje mais ainda, né? Hoje está mais ainda, mas isso foi lá na época mesmo, da questão da violência. Então era muita violência, todo mundo postando como está hoje de novo, né? Então estou dizendo ainda de 2005. E chegou um momento em que a única coisa que eu pude comentar diante de tantas divulgações de situações dramáticas, violência, etc, e eu coloquei o seguinte: isso acabou virando um mote para uma produção artística, para trabalhos artísticos. Eu disse o seguinte: urge que chova poesia. Por quê? Porque eu entendo que somente poesia no sentido de criação, sim, né? Sim. Então, a partir dessa proposta, né, dessa urgência de chover poesia, me bateu essa ideia de fazer uma junção de artes, de expressões artísticas, culturais. Juntar literatura de todas as formas, né? Romance, conto, poesia, etc, com artes visuais, artes plásticas, música,
e fazer grandes eventos com isso. E, a partir disso, que a gente começou a desenvolver aqui, já acho que foi em 2010, 2011, eu não me lembro direito, ocupações poéticas. E essas ocupações poéticas tinham esse viés da chuva de poesia. E como é que era isso? Era a gente aproveitar os poucos espaços que ainda tem na cidade, onde não tem aquela caixinha chamada TV. Porque hoje, quando você fala com a pessoa, você vê novela? Não, mas não vê mesmo. Se você for jantar, a televisão está lá passando novela. Se você vai almoçar, está vendo jornal. Aí o cara diz, não, nunca escuta o Globo. Escuta assim. Não pela sua opção, pela imposição, pela obrigatoriedade porque a maioria dos locais hoje, né, de restaurante, café, etc., tem um aparelho de televisão. Aí você vai ficar assistindo futebol e tudo aquilo que o dono da casa acha que você está interessado em ouvir. Quando você está, pura e simplesmente, indo com a sua namorada, com a noiva, ou sozinho, ou com alguém, para conversar e não ter essa interferência. Então, esses poucos espaços que ainda não tem televisão, a gente ocupava poeticamente. Mas uma ocupação poética que levava filósofos, músicos, cientistas, etc. Artista visual, todas as formas possíveis e de quem, evidentemente, estava a fim de encampar, porque isso é um trabalho que se faz pela causa, porque não tem uma finalidade lucrativa, não tem ninguém por trás financiando. Vamos fazer cultura? Vamos viver cultura, vamos respirar cultura e vamos ocupar espaço antes que todos os espaços sejam ocupados. Então, eu contei uma história grande para chegar até agora uma proposta com você. Se você toparia, de repente, a gente fazer alguns trabalhos juntando, né, juntando poesia, puxando brasa para minha sardinha, lógico, né? Por exemplo, lançamento de livro, um lançamento de um fanzine, com violão e, se possível, trazer, se você conhece, né, outras pessoas que tocariam um outro ritmo, um outro instrumento e juntar com artista visual para fazer, né, esses eventos. O que você... Eu, na verdade, fico super agradecido pelo convite, já topo desde já, de imediato, porque eu acredito que, principalmente nesse momento, as artes precisam estar mais unidas do que elas já eram. Porque ela tem que chegar na sua totalidade às pessoas, né? Você falou justamente de um ponto muito crucial. Hoje, tudo está dentro da caixinha. Parece que só se recebe, só é válido o que está dentro da caixinha. E nessa caixinha não inclui só a TV, inclui até também as mídias da internet, no sentido das plataformas que já são dadas e que são estabelecidas. Se não tiver, por exemplo, não sei se eu já falei nomes, né, mas, por exemplo, no Spotify, assim, se não tá ali, não tá válido. Você não como assim? Que mundo é esse virtual que vale mais que o real? Então eu acho que as artes, elas comunicam isso, essa questão da dualidade que hoje a gente vive todo o tempo, o real virtual. Né? Você tá no ônibus, você tá com as pessoas ali, saca, direto no celular, aí você vai no teatro, a pessoa tá ligando o celular e tá, né? As pessoas não estão mais, às vezes, se importando com o que está acontecendo de fato, mas sim o que está dentro dessa caixinha. E eu acho que uma conversa tão plural dessa, não só com as artes, mas também com filósofos, com cientistas, com engenheiros, com todos que a gente diz ser cidadão, né? Porque todos eles são cidadãos, nós somos cidadãos, a gente precisa confluir entre. E acredito que seja uma das formas que mais vai ajudar esse momento conservador, um momento de intolerância, um momento de intervenções mal impostas, enfim, desse contraponto que vem colocando pela caixinha que a gente às vezes não tem por onde fugir, né? Justamente, agora fica, por exemplo, nesse evento que eu faço lá,
O último que eu fiz, eu criei um poema no momento, porque foi um poema que ele surgiu, que ele é muito simples. Cadê os poetas? Onde estão os poetas desta cidade? Quem mais fala por nós, além daquilo? Enfim, aí fui... E por que isso? Quando eu falo poeta, eu falo no sentido da arte, né? O poeta enquanto poética, enquanto o poeta músico, o poeta artista visual, o poeta escultor, o poeta das artes. Então, é a gente poder aproximar para, primeiro, eu acho que é o primeiro passo nos reconhecermos, né? Enquanto meio e, com a sua consequência, comunicar aos demais a necessidade da gente estar com a arte de verdade, assim, viver ela. Eu fiz uma poesia agora estou puxando um pouquinho, né? Mas acaba sendo natural. Que foi numa época que eu comecei a trazer umas questões para mim mesmo, justamente por isso, por ser um violonista erudito em São Gonçalense, onde não tem espaço. E eu fiz uma poesia que ela é assim: o tempo e o espaço é dado por nós mesmos. Não existe perder ou encontrar o tempo, pois o tempo é seu, é meu, ele é nosso. E a arte ela está aqui para isso, para nos mostrar o aqui e agora. E sendo assim, tão simples quanto cantar, também é simples viver a arte. É se dar e se permitir a isso, pois se tempo é espaço, a arte é a vida e a vida somos nós. E ela nasceu dessa vontade de querer comunicar às pessoas: gente, a gente está aqui, saca? A gente também existe. E como que você nega isso? Porque eu comecei a pensar o seguinte: uma pessoa que não pensa a arte, ela está em débito com ela mesma. Entende? Assim como por muito tempo eu tive minhas questões críticas à religião, mas eu já conheço uma pessoa também que não tem religião, ela está em débito com alguma coisa. Independente se a crença dela é não acreditar em alguma coisa, mas ela entender isso, né? Entender as faculdades que a gente precisa para a construção do ser, né? Principalmente de um ser social, né? Então, eu acredito que essa confluência ela é muito bem-vinda, num momento mais que oportuno, acho que mais que oportuno, necessário, e que fazer isso vai ser um grande prazer. Ótimo, então já está feita a proposta. E já está aceito o convite. Agora, olha só, você falou, né, várias coisas que eu acho assim, extremamente importantes, mas eu vou pegar duas delas, a princípio, pelo menos, né? A questão das caixinhas, que as pessoas ficam ligando as caixinhas. Então você está na rua, a pessoa está ligando o celular, está ligando aquilo ali. Quer dizer, essa pessoa está ligando um instrumento para se desligar do existir. Porque a partir do momento que você se conecta o tempo todo através da tecnologia, através do celular, em todos os espaços, o seu existir, ele virou mecânico. Né? Ele deixa de ser existência real para ser um mero gesto. Né? Um mero gesto. E avançando, né, você colocou uma outra questão da necessidade de colocar engenheiros e físicos, etc, etc. Isso é uma outra coisa fundamental, que é uma discussão que eu venho tendo já há, sei lá, 21 anos, aí já saindo um pouco dessa esfera, mas dentro da questão da poiesis. A poiesis criação, né? Que foi quando eu comecei um componedor voluntário para deficiente visual. E nesse momento eu comecei também a atuar junto ao segmento dos deficientes de forma geral, sócio fundador do Centro de Vida Independente, e a gente agora vai chegar exatamente lá, né? Eu sempre debati muito isso, porque todos os eventos que eram da educação inclusiva, da educação especial, é uma coisa que fica sempre centrado nas pessoas, na pessoa do deficiente, nas pessoas do entorno do deficiente, e nas instituições voltadas para isso, profissionais dessa área. Então eu sempre dizia o seguinte: a gente precisa abrir isso, a gente precisa levar essa discussão para as esferas políticas. É preciso que tenham vereadores, deputados, senadores nesses debates. É preciso que tenha a mídia nesses debates, porque dificilmente tem, a não ser que seja de interesse, algum tipo de interesse. Quando tem aquela novela da Globo, por exemplo, que tinha 2 deficientes visuais, aquilo era uma maravilha.
mas não teve progresso nenhum para o segmento. E outra coisa, é preciso que você tenha engenheiros, arquitetos, porque como é que você vai discutir acessibilidade numa cidade se o arquiteto, o engenheiro, quem é responsável por essa área urbana, não tem o conhecimento? Então não é nenhuma questão de culpabilizar ou de responsabilizar a pessoa que faz um projeto arquitetônico e se esquece de colocar, porque ele não conhece. Sim. Não chega a ele pensar isso, né? Não vai, ele não sabe. Ele não sabe disso. Então, eu estou chamando a atenção disso tudo pelo seguinte, porque, como você disse, é fundamental que a gente consiga chegar a esse pessoal com a arte. Porque, veja bem, uma coisa que eu falei com um amigo meu que fez até a apresentação do meu livro, ele é cientista. Filósofo, cientista, etc, etc. Mas era mais pela área da ciência mesmo. Então, a gente debatia muito também essa questão e eu dizia para ele da importância dele fazer a apresentação do meu livro. E ele dizia que, Paulo, acho melhor você buscar outra pessoa, porque eu costumo dizer que eu estrago a poesia. Mas o que eu queria era exatamente esse estragar, aspas, que dito por ele, não por mim. Porque eu queria uma pessoa de fora que tivesse um outro entendimento das coisas, mais para o científico, que pudesse pegar um poema e o que um poema diz para essa pessoa. E o que ele vai dizer do poema. Então, a gente poder ter essa interação. Então, isso eu acho, são as duas coisas que você colocou. Tudo está realmente dentro da caixinha. E as pessoas, querendo ou não, voluntário ou involuntariamente, estão sendo, engraçado, elas acham que elas estão usando a caixa. Não, elas estão sendo absorvidas pela caixa. Sim. E quando você tem na sua mão uma caixa maravilhosa, que é a caixa do violão. E isso aí acaba passando meio que batido. Que ressoa muito mais vida do que aquela luzinha, né? Ou aquela frequência que vem da caixinha magnética, né? Exato. Assim, eu entendo que é crucial, que precisa essa troca urgentemente, porque o artista também precisa estar em diálogo com esse outro lado. Justamente, eu não tinha nem pensado por esse ponto que você colocou, mas esse contato do artista com qualquer outro, ele já sensibiliza. Mas o que faz sensibilizar de fato é o estar presente, é o estar ali. Eu digo isso porque, na minha experiência própria, as coisas que mais me valeram, mais me construíram, mais me enriqueceram no sentido de construção, foi as que eu estive presente. Por exemplo, essas turas que eu toquei, eu sempre escutei pela caixinha, porque não tem. Mas teve o dia que me fez essa música me valer e ser, foi quando eu vi a violonista Ana Vidovich tocar. Ela é uma das maiores violonistas atuais, contemporâneas, e eu entendi tudo. Eu falei, ele tá aqui, tá comigo, tá acontecendo. Outra coisa também foi o coco. Eu, por um bom tempo, eu pratiquei coco, participei do samba de coco de São Gonçalo, e fui vivendo e o coco não é só o tocar, não é só o cantar, mas é também o pisar, é o dançar. É uma música muito rica, né? É uma cultura muito rica, e que a cada vez que eu ia para a roda, que eu estava na roda, eu sabia que eu saía diferente. Assim como, enquanto instrumentista, cada vez que eu vou numa roda de choro, tocar choro, eu saio melhor, eu saio mudado, eu saio transformado, eu saio sensibilizado. Assim como se eu, artista, conheço a cabeça do engenheiro que pensa o urbano, eu vou entender melhor essa cidade. Eu preciso estar em contato com ele. A troca tem que ser mútua para que a gente construa uma sociedade melhor, uma sociedade inclusiva. Né? Você falou algo que realmente é um ponto que ainda é muito defasado e que eu não sei aí se é maldade ou se é desleixo,
mas que essa parte que mais precisa, né, das pessoas que têm deficiência, precisa de um olhar mais, de incluí-las de fato, porque senão a gente tá de certa forma fazendo mais do mesmo, né? Mantendo essa estrutura que é tão brutal, tão insensível, né? Para mim, demorou-se muito em conseguir tocar as pessoas com a minha música, porque eu enquanto artista acabo sendo sensível, né? A gente já é mais fácil receber uma coisa sensível, mas há um outro que não é, pô, se ele não tem contato, então é muito complicado. Eu já precisei tocar 1000 vezes para alguns amigos, para hoje eu ver que eles estão sentindo. Ó, são anos. E eu sei que não é culpa dos caras somente, é culpa de todo o contexto, de tudo como é dado. E para mim, a máquina hoje, ela está brutalmente aniquilando a possibilidade de sentir. Está anestesiando. Entendeu? As pessoas estão anestesiadas, elas estão passando, elas estão vendo as coisas em segundos. Coisas que são feitas em décadas, às vezes, né? Esses dias eu assisti um documentário dos jovens artistas de Pequim. Aí tem uma frase que ficou na minha cabeça, que eles falaram: a cada 1 minuto são 10 anos de construção, de treinamento, de tudo. Então, esses 1 minuto, se você não está ali, você perde 10 anos. Então, quando você vai escutar uma grande obra, você vai escutar uma sinfonia do Camargo Guarnieri, você vai escutar uma bossa do Tom Jobim, você tem que estar ali, porque aquilo ali é uma construção imensa, é muita coisa envolvida, né? E poder fazer esses contatos com os demais, porque nós enquanto artista é fácil falar de igual para igual, né? Entendendo eu acho que o grande barato vai ser agora conseguir confluir essas diferenças, porque diferente todo mundo é. Sim. Diferente todo mundo não adianta. Que bom que você é engenheiro, que bom que você é médico, que bom que você é paisagista, que bom que eu sou músico. Olha o quanto a gente já tem aqui de mundos, né? É ruim quando todo mundo é a mesma coisa, mas sem saber. E eu acho que essa absorção dessa caixinha está tirando um pouco essa sensibilidade que é tão necessária pra gente.